paz a todos os irmãos. Mais uma noite na presença do nosso Deus, que é grandioso em misericórdia, é grandioso em poder. Eu gostaria de agradecer a presença de todos que estão aqui nesta noite, de você que está presente, de você que irá nos assistir daqui a pouco, ou um pouquinho mais tarde. Que o Senhor venha abençoar a sua vida grandemente. E eu queria fazer um pedido para você neste momento. Se você já quiser ir semeando na vida de alguém, compartilhando este vídeo, curtindo, deixando aí seu comentário, um pedido de oração ou algo específico, irá nos ajudar muito. Eu peço para que o Senhor abençoe a sua vida e que ao decorrer dessa pregação o Senhor venha falar muito ao seu coração. Porque este é o intuito de estarmos aqui, em momentos de restrições, levando a palavra, não importa qual sejam as circunstâncias, mas que o Senhor, Ele venha bradar em nossos corações, Ele venha governar sobre as nossas vidas. Eu quero pedir para que você curve a sua cabeça, eleve o seu coração neste momento ao lugar sublime, ao lugar mais alto. Feche os seus olhos, se deleite no Senhor. Vamos fazer uma oração por mim e por sua vida. Na pregação desta noite eu quero trazer realmente isso. O perigo em que nós estamos correndo, o que a gente precisa fazer neste período de dificuldade que a igreja está passando. Quais as estratégias deveremos tomar. Eu realmente espero que o Senhor toque o seu coração nesta noite e te constrange. Porque o constrangimento, aquela sensação de vergonha nos faz querer mudar. Então, em nome de Jesus, curva a sua cabeça, feche os seus olhos, vamos orar ao Deus Pai. Senhor Todo-Poderoso, nós te damos graças, Jesus, e clamamos a Ti pela Tua força, nós clamamos a Ti, Jesus, pelo Teu Espírito Santo, nós clamamos a Ti, Jesus, pela Tua intervenção sobre as nossas vidas, Pai. Nós clamamos a Ti, Senhor, expondo a Ti as nossas fraquezas, as nossas feridas, as nossas mágoas, Senhor, os nossos pecados, Pai, aquilo que há de pior em nós, Pai. Para que o Senhor venha com uma cura em nossa direção, Pai. Senhor, muitas vezes as nossas enfermidades não são físicas, Pai, mas são no fundo da nossa alma, e nós clamamos a Ti, Jesus. Nós bem sabemos que o Senhor tem todo o poder para nos curar fisicamente, mas também clamamos espiritualmente, Pai. Sara-nos, Senhor, por dentro. Guia-nos, Senhor, neste momento em que parece que tudo está em silêncio. Neste momento em que a revelação não parece ser tão precisa, Pai. Neste momento, Pai, em que buscamos uma direção, não sabemos o que fazer, Deus. Nós clamamos a Ti que espiritualmente não sejamos travados, Pai. Não sejamos paralisados, Pai, em nome de Jesus. Ajuda-nos, Senhor, a nos movimentar, Pai, com as ferramentas que temos. Ajuda-nos, Senhor, a nos movimentar, Pai, com aquilo que há, Pai, no momento, em nome de Jesus. Senhor, que sejamos achados, acordados em Tua presença, Pai. Tira, Senhor, de nós o sono espiritual, Pai, dai-nos domínio, Jesus, sobre os nossos pensamentos, sobre a nossa carne, Pai, sobre o nosso eu. Pai, nós clamamos a Ti, Senhor, pelos frutos do Espírito Santo, que a Tua igreja carece agora, Pai, em nome de Jesus, sobre aqueles, Pai, que já estão esfriando, aqueles que já estão mornos na fé, Pai, que o Teu Espírito Santo venha acender essa chama novamente em nossos corações, Pai. Senhor, que a sede de melhoria, Pai, a não conformidade com o pecado, Pai, venha sobre nós em nome de Jesus. Que, Senhor, o desejo de mudarmos, Senhor, de estarmos em transformação, Pai, seja constante em nossas vidas, Pai, para a glória do Teu nome, Deus. Senhor, nós clamamos por nossos familiares, por aqueles que não Te conhecem, Deus, que neste momento eles venham saber, Pai, que Tu és grandioso, que veio para perdoar pecados e nos dar, Senhor, a graça da vida eterna, a salvação. E mediante a isso ainda olha para nós em nossas fraquezas, em nossas doenças, em nossas necessidades, em nossa pobreza, em nossa miséria. Pai, em nome de Jesus, nós Te clamamos, Senhor, pela direção que vem do céu, sobre todos os pastores, sobre todos os líderes, Pai,
todos os obreiros, todas as vidas, Senhor, que são dispostas, Senhor, a estar contigo. Tira de nós, Senhor, a preguiça espiritual. Tira de nós, Senhor, a preguiça, Pai, em nome de Jesus, o comodismo espiritual, Pai. Senhor, abre os nossos olhos para ver. Abre os nossos olhos, Senhor, para ter a dimensão do mundo espiritual, Pai. Abre os nossos olhos para ver, Pai, que estamos sendo atacados, Deus. Não nos deixe, Senhor, guerrear como que estivéssemos achando que estamos de férias. Pai, em nome de Jesus, ajuda-nos, Senhor, a tirar a espada da bainha, Pai, em nome de Jesus, e a guerrear, Pai. Para a Tua glória, Deus. Atenda-nos, Senhor. Atenda, Senhor, esse pedido de socorro. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Geralmente quando vou trazer uma palavra, eu oro ao Senhor. E ao decorrer deste tempo, o Senhor ele vai fazendo eu passar por situações e para que eu aprenda. E assim eu saiba como passar para os irmãos. E a palavra que o Senhor me deu era justamente sobre as distrações. É sobre aquilo que rouba o nosso tempo, que rouba o nosso foco do Senhor. E é engraçado porque eu entrei em um debate dizendo sobre assistir coisas. E o Senhor me deu graça para falar que assistir não é proibido, ver não é proibido, nada disso é proibido. Desfrutar um aplicativo, ir em uma rede social, ver algum vídeo, ver filmes, ver séries, nada disso me é proibido. Mas aí que vem aquela questão da embriaguez. O que seria essa embriaguez? Seria o tempo em que eu me dedico a essas coisas. Nós podemos tudo isso, mas muitas vezes estamos nos embriagando disso, das coisas do mundo e nos preocupando com essas coisas que não nos agregam em nada. E essa semana o Espírito Santo me incomodou referente a isso. Ele me mostra que quando nós nos distraímos, somos tão suscetíveis ao erro, ao pecado, ao engano. E quando percebemos aonde estamos, nós estamos tão distante de Deus, que a porta da saída está mais próxima. A minha oração esta noite é que o Senhor te constranja. A minha oração esta noite é para que nasça uma ferida em você. Uma ferida na sua alma. Para que você perceba o quão doente nós estamos. Igreja. Nós precisamos nos preocupar com as coisas do alto, não anulando, não bloqueando as outras coisas, mas dosando. Eu trabalho em segurança do trabalho e eu faço algumas avaliações. E é engraçado que a NR, ela nos dá alguns parâmetros, né? E existe limite de tolerância. Por exemplo, para o ruído. O ser humano ele pode ficar num nível de ruído determinadas horas por dia. Se passar disso, faz que a pessoa tenha alguma doença ocupacional. E é tão engraçado que quantas coisas naturais caminham lado a lado com aquilo que é sobrenatural. O problema não é o tanto de tempo que eu estou exposto ao ruído. O problema não é estar exposto ao ruído, mas sim o tanto de tempo que eu fico. Então eu quero dizer para vocês quanto tempo você tem gastado em oração, quanto tempo você tem gastado em leitura, em quanto tempo você tem gastado com o Senhor. Quanto tempo você coloca um louvor e ouve. Isso se um louvor for bíblico, isso equivale a uma leitura, mas não substitui. Quanto tempo?
Quanto tempo você abriu sua janela, olhou para o céu azulado? Os dias estão tão lindos. Hoje não foi tanto, foi mais nublado, né? Mas e meditou na beleza que o Senhor é. Isso é tão valioso. Isso é tão precioso. E às vezes nós gastamos nosso tempo numa sala fechada com uma TV ligada. E aí passa horas e horas. E quando saímos de lá, o estresse físico é tão grande que nós não temos mais paciência. A nossa comunhão com as pessoas em casa não é mais a mesma. Tudo nos estressa. Falamos alto e brigamos e essas coisas. Eu peço para que vocês abram as suas Bíblias em Lucas 21, capítulo 21, no versículo de 34. Glória a Deus. Lucas 21, 34. O Senhor fala sobre a vigilância. Vamos ler. E olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados dessa vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia, porque virá como um laço sobre todos que habitam na face de toda a terra. Vigiai, pois, em todo tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas estas coisas que hão de acontecer, e de estar em pé diante do Filho do Homem. A importância da vigilância, a importância de orar, porque há uma questão totalmente importante para nós cristãos. A nossa maior ferramenta é a oração, porque a oração nos leva diretamente para a comunhão com o Espírito Santo. E em Tessalonicenses 5,19 vai dizer justamente assim: não extingueis, não apaguem o Espírito. E se refere ao Espírito Santo porque está com E maiúsculo. E você deve estar me perguntando, mas como é que eu faço isso? Se eu já fui selado pelo Espírito, Ele já está em mim, eu sou igreja. É necessário uma comunhão, é necessário que você dedique um tempo. Saiba dosar as coisas. Saiba dosar. Às vezes tem um ditado popular do tem nada a ver, que vai levar muita gente para o inferno. Nós devemos ter cuidado. Há momentos de se dedicar a alguma coisa, há momentos de se retirar. Quando eu vejo que está me atrapalhando, eu excluo um pouco, fico sem mexer e volto depois. E eu falo isso como alguém que o Espírito Santo constrangeu. Porque é necessário deixar essas coisas, pelo menos pelo tanto de tempo que gastamos com ela. E principalmente nesse tempo de quarentena, nós estamos usando mais esses recursos para gastar o tempo que ganhamos em casa. E temos menos tempo de comunhão. Se terça, sexta e domingo e às vezes no sábado já não eram suficientes, por si só para manter alguém bem espiritualmente, eu falo que não é suficiente porque a busca em casa, ela sim vai te elevar no espírito. Imagine algumas pessoas que estão se alimentando somente nos domingos, ou dando só uma olhadinha e saindo, ou às vezes nem vendo. Não deixe para amanhã, irmãos. Não é sobre quem vai pregar, não é sobre o que será ministrado, é sobre a sua vida espiritual.
Quantas vezes eu não fui para um culto totalmente convicto que aquele seria meu último dia? Você vai permitir que Satanás te tire da igreja? Você vai permitir isso? Escuta, você está sendo atacado. As expectativas para a volta da igreja, se nós formos pesquisar, é que uns 20 a 30% não volte. Você já parou para pensar que se você compartilhar pelo menos os vídeos que são postados, você está evangelizando? Os meios eles modificaram, então nós temos que usar as ferramentas. Faça a sua parte, veja, se alimente, busque aquilo que é do alto. Eu sei que não é muito fácil para quem está iniciando passar 2, 3 horas lendo, ou orando, ou vendo alguma coisa, ou escutando uma música, um louvor. Mas inicie isso. Comece a dosar as coisas. Olha, então vai, 20 minutinhos eu vou ler aqui, vou ler um capítulo por dia. Isso vai criando em você um desejo. E quanto mais conhecimento você vê, mais conhecimento você quer. E aí vai te dando aquelas dúvidas sobre quem foram os primeiros, como era a igreja primitiva, quem foram aquelas pessoas que iniciaram, né, os protestantes, quem são esses? Quem são os heróis da fé? E você vai descobrindo que é bem mais profundo. E o conhecimento, ele te ativa aqui, porque você precisa estar bem aqui para conhecer aqui. A palavra do Senhor diz que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas são lícitas, mas eu não me deixarei levar por nenhuma delas. Em 1 Coríntios 6,12. Não se deixe levar. Domine. Domine. Domine as suas vontades, domine o seu desejo de terminar, de maratonar essa série em um dia só, 32 capítulos. Domine. Não, são 6 capítulos por dia, são 2 capítulos por dia, o outro é amanhã, vou ficar na dúvida. Vou orar um pouquinho, vou ler um pouquinho, ative a sua fé. Talvez o seu desejo hoje não é de ser um missionário, talvez o seu desejo hoje não é de ser um bom pregador, bom evangelista, talvez o seu desejo hoje não seja de colocar a mão sobre alguém, essa pessoa ser curada. Talvez o seu desejo não seja de ser um instrumento na presença de Deus. Porque eu digo que o meu desejo não era esse quando eu iniciei. Eu só queria conhecê-lo. Eu achava que o Senhor ele só queria mudar a minha situação, a minha vida. Era igual Jacó. Ele queria ser o primogênito. Ele achava que era sobre a vida dele, sobre um reinado dele. Mas é engraçado que ao decorrer do tempo, depois de conseguir a primogenitura, ser abençoado, de conseguir riquezas, conseguir coisas, ainda alguma coisa faltava para ele. Então ali ele se separa da sua família e luta com um anjo. E pergunta o nome daquele anjo é o próprio Deus. E ali ele recebe o nome de Israel, a herança, após a sua vida ser salva. Ainda faltava, não era sobre só riquezas, era sobre salvação. E ele diz que glória, que a vida dele foi salva. E abençoou aquele lugar. A vida dele não foi mais a mesma. Dele veio as 12 tribos. Parou de ser aquele só de pai para filho, pai para filho. Foi pai para filhos e filhos para os filhos, e uma nação nasceu dele. Nós precisamos romper isso. Nós precisamos abrir o nosso desejo em Deus
E aí, quanto mais você se alimenta, mais fome você sente. É engraçado que eu vi uma palavra dizendo que quando nós paramos de sentir fome da palavra de Deus, quando nós paramos de desejar a palavra de Deus, é porque nós estamos nos alimentando com besteira. Isso é fato. Com que você tem se alimentado? O que essa informação tem agregado na sua vida? Põe uma balança. Você já parou para pensar que o Senhor pode usar a sua vida para acabar com uma miséria em um local? Uma vida. Uma vida. Mas como assim, Robson? Veja, eu acompanho um cantor que não quis mais ser cantor, só um cantor, chamado Juliano Som. Uma vida que se converteu e começou ali, né, cantar para juntar recursos para ajudar uma instituição de caridade. Hoje, sabe onde ele está? Ele está no Nordeste do Brasil. Ele, já sendo rico, abriu mão da sua riqueza e foi para o Nordeste do Brasil cuidar das pessoas que estão na miséria, passando fome, o nosso povo. O mundo está ferido e tudo que o diabo quer, o nosso inimigo quer, é que nós estejamos tranquilos, que nós estejamos sossegados e confortáveis, sem causar problema nenhum para ele. E é triste de admitir que eu e você estamos falhando. Não abandone o Senhor. Com convicção do que eu estou dizendo. Não abandone o Senhor. Não deixe o inimigo te convencer disso. Escuta, sua vida não vai ficar ruim. Talvez ela até melhore. Mas e o seu fim? E a sua salvação? E a salvação da sua casa? E a verdadeira liberdade? E a verdadeira felicidade? Para onde vão? Satanás tem colocado diversos motivos para você abrir mão daquilo que o Senhor já te deu por direito. Escuta, ele ofereceu a mesma coisa para Jesus. Riqueza, poder. Existem fases para aqueles que estão sendo convertidos. E a pior fase é o deserto. Porque quem te leva para lá é o Espírito. E você é tentado e você vai cair. Até que algo seja firmado em você. E você saia de lá. Mas se nós saímos desse deserto, nós participamos das maravilhas que o Senhor tem para nós. Talvez você ainda esteja no deserto. Talvez eu ainda esteja nesse deserto. Tendo que vencer as minhas fraquezas para ser participante das maravilhas que o Senhor tem para nós. E que nós possamos fazer igual aquele cego que ao perceber que Jesus estava ali, começou a gritar loucamente: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia de nós. Se você não tem fé o suficiente para andar sobre as águas sozinho, peça ajuda. Eu não tenho aquilo que pode te tirar, mas eu sei quem pode, é Jesus. Pedro começou a andar sobre as águas e achou que pronto. Então veio o barulho, a distração, o tirou do foco, tirou a sua fé. Não deixe que as distrações tirem a sua fé. Vamos abrir lá em Hebreus 2:14. Olha só. Visto
como os filhos participam da carne e do sangue, também ele, Jesus, participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos o que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Porque na verdade ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão. Por isso convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote, que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pôde socorrer aos que são tentados. Somente Jesus. E é engraçado que ele não escolheu os anjos perfeitos, aqueles que estão um pouquinho, ele se fez um pouco menor que os anjos. E nos elegeu para sermos filhos de Deus. Pelo sacrifício do pecado, antes o domínio da morte estava sobre o nosso inimigo, o diabo. Hoje nós somos co-participantes por Cristo Jesus, da graça, da liberdade. E o Senhor, Ele quer te libertar de todos os vícios. Quando nós falamos de embriaguez, nós pensamos somente em álcool. Mas não é sobre álcool que o Senhor está falando aqui, é sobre todo o exagero, tudo aquilo que consome o nosso tempo. Embriagados, incapazes de ver um palmo na nossa frente, incapazes de saber aonde estamos ou quem nós somos, por conta das coisas deste mundo. Mas de glória em glória nós precisamos correr para Jesus. Não importa em qual estágio você está agora, não importa qual seja a sua situação, eu quero que você abra um pedido de socorro. Eu quero que você erga a sua voz e clame por socorro. Que o Espírito Santo venha arder no seu coração novamente. Que não nos encontramos mornos mais na presença de Deus, ou dormindo, mas sim fervorosos, aqueles que querem buscar, aqueles que querem encontrar Jesus. Quão maravilhoso é, Senhor, poder te sentir. Então não entristeçais mais o Espírito Santo, não apagueis da sua vida. Não gastem o seu tempo somente com as coisas deste mundo. Do trabalho para casa, da casa para Netflix, da Netflix para o sono, do sono para o trabalho, e assim vai a semana. E o Espírito Santo sempre diz de lado, de escanteio. Vocês são selados por Ele, vocês são escolhidos. E você deve estar se perguntando: e quando eu não consigo orar? E quando eu não consigo pronunciar uma palavra? Eu já passei por isso. E o que eu faço é me concentrar. Tentar quebrar o meu coração. Não sei como é que eu faço isso, mas eu paro e penso em todos os erros que eu cometi. Aperto o meu coração até ele voltar a bater pelo Senhor, até ele voltar a queimar pelo Senhor. E aí o Espírito Santo vem e me abraça. E aí eu começo a chorar. Você já parou para pensar no risco que é nisso? De não conseguir mais orar? E se você não se arrepender e o Espírito Santo não voltar mais? Grande esse risco, a morte beira a sua porta. Faça alguma coisa. Faça alguma coisa, eu tenho a certeza que o Senhor vai te atender. Em Lucas 18,
Lá vai ter o texto em si, vai trazer diversos tipos de orações. Eu vou abrir para mim ter uma explanação, mas eu não vou entrar diretamente na palavra. Começa falando sobre a mulher, uma parábola que Jesus diz, sobre uma mulher que vai a um juiz e ela pede, né, para que aquele juiz julgue a sua causa. Ela fala que o seu inimigo a oprime, né? E ali aquele juiz atende porque ela importunou ele a noite toda. E ele diz assim: porventura o Senhor não te atenderia? Se até um juiz humano atendeu aquela mulher, porventura o Senhor que te ama não te atenderia? Primeiro fala também, né, sobre a mulher que começa a clamar ao Senhor. E ali ele chama, né? Cadê? Deixa eu ver certinho. Não, as crianças que vão buscar o Senhor. E aí o Senhor não as deixa ir embora, as abraça. As crianças, elas queriam somente um abraço do Senhor. E aí os discípulos tentam pará-las. Mas o Senhor fala: olha, não pare. Aquele que não for como uma criança não andará comigo. Tem até aquele louvor: quero ser como criança. Porque você se esqueceu da forma em que quando você era pequeno na fé. De quando você entrava na oração, você entrava no culto, você entrava na adoração, na sua casa, onde você estivesse, você simplesmente se abraçava e chorava na presença de Deus. Isso ainda é válido, isso ainda vale ser a adoração mais profunda. Isso não é meninice. O Senhor, Ele quer isso, Ele quer esse abraço, Ele quer te dar esse abraço. Porque você não busca mais Ele para essas coisas simples. E aí vem também o homem rico, que o Senhor o chama para seguir. Parou para pensar nisso? O Senhor falou: divide o que você tem e vem, segue-me. Ele fazia parte dos discípulos. Não dos 12, mas dos outros que acompanhavam os 12. Tinham mais, tinham 60, tinham mais outros ainda. Que grandiosidade! E ele perdeu por estar preso nas coisas. As distrações desta vida. E aí vem o cego, que ao perceber que Jesus estava ali, começou a gritar adoidado. E falando: filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o Senhor pergunta para ele, as pessoas tentaram parar ele, mas não conseguiu. O Senhor pergunta: o que queres que eu te faça? Essa é a pergunta que o Senhor faz para você esta noite. O que queres que eu te faça? E ele diz: eu quero ser curado. E Jesus fala: recupere a visão, a tua fé te salvou. Veja que ele cura fisicamente, mas ele dá a graça espiritual, que é a salvação, o maior bem. Talvez seja o teu problema que te fez ir até Jesus. Jesus te abençoou, mas você não conseguiu. Você não conseguiu permanecer, você não conseguiu almejar, você não conseguiu desejar a salvação que Ele também te oferece. Volte em humildade. Volte para o Senhor. Volte. O
Você se lembra quando o Senhor te acordava de madrugada só para que você orasse por alguém? E você atendia. Você se lembra quando você ia dormir e começava a orar? E quando sentia os seus joelhos já estavam dormentes? Você se lembra quando o seu pé doía de ficar tanto tempo ajoelhado? Você se lembra quando você orava ajoelhado? O Senhor investiu em você. Você precisa investir no Senhor. Investir tempo. Desejo para colher os frutos. Essa é a semente. O Senhor semeou na sua vida. Esse é o pedido do Espírito Santo para você. Volte para Jesus. Mas eu não me desviei, eu não saí da igreja. Aqueles que estão longe sabem. Pode até estar indo, mas aqueles que estão longe sabem. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor, nós te damos graças, Jesus, por tudo que o Senhor fez e faz em nossas vidas. Nós te damos graças, Senhor, pela tua misericórdia e por estarmos aqui hoje. Nós te damos graças, Jesus, e clamamos a Ti que tenha misericórdia de nós, filho de Davi. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Ajuda-nos, Senhor, que é um coração igual ao Teu. Ajuda-nos, Senhor, a nos formarmos em Ti, Senhor, a sermos a Sua identidade, a termos isso conosco. Pai, ajuda-nos a dosar o nosso tempo. Ajuda-nos, Senhor, a dosar, Pai. Nós sabemos que o Teu Espírito não é restritivo. Não queremos restringir nenhum irmão. Essa não é a doutrina de Jesus. Mas nós sabemos, Pai, que nós precisamos dosar esse tempo. Diante da permissão, daquilo que o Senhor tolera. Nós precisamos, Senhor, aprender a dosar o nosso tempo. Tira de nós, Pai, a embriaguez com as demais coisas. Por muitas vezes, Pai, nós buscamos somente as demais coisas e nos esquecemos do Teu reino. Nós clamamos a Ti, Pai, em nome de Jesus, converta-nos, Pai. Nós sabemos que somos falhos e apesar, Senhor, do nosso cargo, apesar, Senhor, da nossa posição, reconhecemos, Deus, que somos dependentes de Ti em tudo. Senhor, nos humilhamos, Pai, diante da Tua presença. Nós clamamos a Ti, Jesus, que ponha sobre nós os dons espirituais. Pai, aviva, Senhor, a Tua obra. Não queremos, Senhor, só pular de alegria, Pai. Eu sei que isso é muito importante. Não queremos só falar em línguas, Pai. Eu sei que isso é muito importante. Mas de nada isso vale, Pai, se o Teu amor não estiver em nós. Coloque o Teu amor, Senhor, em nosso coração como a nossa principal virtude. Porque só assim, Pai, faremos tudo isso em Teu favor. Não pensando em ganho próprio, não pensando, Senhor, de como seremos, quão importantes seremos, mas nos importando com a Sua obra. Pai, em nome de Jesus, perdoa, Senhor, a nossa negligência. Todo o corpo, Senhor, está enfermo. Pai, nós clamamos a Ti, Pai, que o Teu Espírito Santo nos reaviva em Ti, Pai. Tira-nos, Senhor, esse sono, Pai. Tira-nos, Senhor, a tranquilidade.
Tira-nos, Senhor, tudo aquilo que nos faz afastar de Ti. Tira-nos, Pai. Senhor, a minha oração é essa, que o Senhor pegue, Senhor, aquelas pessoas que Te desejam e incendiem, Pai. Senhor, nós sabemos que o mundo ele vai de mal a pior, mas nós queremos fazer parte dos Teus planos, Deus, não dos planos do mundo. Não é sobre os nossos bens financeiros, Deus, não é nada disso. É sobre a Tua obra, Deus. Senhor, aonde estão aqueles que o Senhor elegeu para ganhar as nações? Aonde estão? Senhor, aonde estão aqueles que o Senhor elegeu para curar enfermos, para profetizar? Aonde estão? Senhor, aonde estão aqueles, Pai, que estão para serem os menores da obra? Onde estão? Senhor, onde está o galardão espiritual? Aonde está? Mostre-nos, ó Deus. Mostra-nos, ó Pai. Converta-nos, Deus, em nome de Jesus. Senhor, nós queremos que as nossas vidas sejam um exemplo, Deus. E a maior riqueza que os apóstolos receberam foi justamente essa, de morrerem fazendo aquilo que o Senhor determinou que eles fizessem, não por obrigação, mas porque eles queriam. Senhor, foi em nós o desejo, Pai, de morrermos por Ti. Onde estão os loucos, Deus, para irem de encontro aos leões, mesmo sabendo que seriam mortos? Aonde estão? Aonde estão, Senhor, aqueles que não visam a sua própria vida, mas sim a causa dela, que é o Senhor? Ajuda-nos a expressar a nossa fé, Deus, da forma correta. Não queremos, Senhor, ser nenhum ignorante, mas também não queremos ser frouxos. Dai-nos da porção do Teu Espírito, Deus. Dai-nos da porção do Teu Espírito, dai-nos de beber, Senhor, desta água, e nós saberemos que rios surgirão de dentro de nós. Perdoa-nos, Senhor, por extinguir o Teu Espírito. Perdoa-nos, Senhor, por restringir a Tua presença àquilo que nós achamos correto. Senhor, venha governar, Senhor, nas nossas vidas, nos nossos cultos. Venha confirmar, Senhor, o chamado que o Senhor tem para nós, luz para as nações. Venha confirmar, Jesus. Senhor, como temos saudades da presença da Tua glória, não somente de migalhinhas, mas de fazer parte da mesa. Nós te agradecemos porque ainda as migalhinhas estão caindo. Mas se preciso, humilha-nos, Senhor, mas nós queremos. Até os cachorrinhos, Senhor, se alimentam na Tua presença, até os cãozinhos. Em nome de Jesus, Senhor, nós te pedimos. Pela Tua autoridade, para o entoar do Teu nome, Senhor, que abala
todo mundo espiritual, todo mundo físico estremece com o nome que é sobre todo nome. E é em teu nome que queremos viver, Jesus. Derrama da tua unção, Senhor, sobre os teus servos. Derrama, Jesus, do teu fogo. Aviva-nos, Pai. Aviva-nos em tua presença, em nome de Jesus. E cubra-nos, Senhor, com tua graça. Ajuda-nos a lutar contra o nosso arqui-inimigo, Pai. Ajuda-nos a entender a autoridade que nos é dada, que nos é confiada, aquela que o Senhor preferiu a não dar para anjos, mas para homens, para que por nós expressasse, Senhor, aquilo que o Senhor fez como um homem, para domínio sobre o pecado, para domínio sobre a morte. Nós te damos graças, Senhor, e elevamos a tua presença como a mais sublime, como a mais alta, sobre toda esta terra, sobre todo este lugar. Te damos graças, Senhor, por tudo que fez e faz, e principalmente, Pai, pelo que há de fazer no nosso meio. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.